Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos ao Science Day 2020. Agora, no período da noite, nós teremos duas palestras de peso, duas palestras extremamente importantes para o profissional de educação física. Agora, às 20 horas e 1 minuto, nós estaremos com o professor Lúcio Marques, falando sobre gestão de carreiras para o profissional de física. Mas antes de convidá-lo para fazer parte dessa live palestra, nós tivemos no período da manhã duas importantes palestras que foram logo às 9 horas da manhã, o professor Alex Ribeiro falando sobre volume de treino e hipertrofia muscular. E, logo na sequência, o professor Bruno Vespasiano, falando sobre a importância da atividade física, exercício físico, na prevenção da obesidade. No período da tarde, às 15 horas, eu falei com a galera a respeito da atuação do profissional de educação física no SUS, né? Essa grande porta aí que se abre para os profissionais de educação física que gostam de trabalhar com a saúde pública. E logo na sequência, o professor Fábio Vieira falou sobre a educação física em relação à ciência da saúde ou da educação ou do esporte. Vou convidar aqui o professor Lúcio Marques para fazer a entrada conosco aqui e que a gente possa dar início a essa live palestra. É um tema legal, gostoso, diferente e que há uns 2, 3 anos já venho falando um pouquinho. Então, eu sou o professor Lúcio Marques, eu tenho licenciatura plena em Educação Física, eu tenho mestrado em Educação Física e tenho doutorado em Biotecnologia e algumas especializações em Fisiologia do Exercício, Gestão de Saúde Pública, Treinamento Esportivo, Educação Física Escolar. E nessa minha trajetória, principalmente desde 2003, digamos assim, que eu entrei na Educação Física, que é quando realmente eu entrei na graduação, e depois a gente veio seguindo e trilhando alguns caminhos, desde finalizar a graduação. Vamos aguardar a entrada do professor Lúcio Marques. Aguardando a entrada do professor. Olá, professor, seja muito bem-vindo ao Science Day 2020. Joia, Tudo Fábio, bem, e você? Tudo bem? Como é que tá aí no nosso Nordeste maravilhoso? Joia. Tranquilo. Maravilha, uma satisfação muito grande tê-lo aqui. Primeiramente, quero te agradecer por ter aceito de bate-pronto esse convite para compor aí esse hall de 6 palestras ao longo desse dia de hoje, um dia tão importante, né? Um dia comemorativo, um dia festivo, Dia do Profissional de Educação Física. A galera que está entrando, né? Já havia dito que pela manhã nós tivemos 2 palestras brilhantes do professor Alex Ribeiro e do professor Bruno Vespasiano. No princípio da tarde, do meio para o final, nós tivemos uma fala minha, às 3 horas, e às 16 horas teve a fala do nosso colega Fábio Vieira, filosofando um pouco a respeito da educação física, se é da área da educação, se é da área da saúde ou é da área do esporte. E agora, professor, nós abrimos esse terceiro bloco, né, do terceiro período aqui, com a sua presença, com a sua fala, e logo mais na sequência a fala do professor Paulo Sérgio, lá de Santa Catarina. Sem mais delongas, vou passar a palavra para a sua apresentação pessoal e logo na sequência a sua fala sobre gestão de carreiras para o profissional de educação física. Joia. Primeiramente, agradecer o convite, sou Fábio, satisfação imensa, ainda mais no dia que estamos completando 22 anos de maioridade, digamos assim. Onde recentemente também vimos lá a normatização pelo Conselho de Educação Física sobre a atuação do profissional de educação física no contexto hospitalar, na área hospitalar.
Então, te parabenizo, você já está há um tempo aí dentro do SUS e provavelmente está bem antenado, até você falou isso hoje pela tarde, na sua palestra. Então, o tema de hoje é bem interessante, é um tema legal, gostoso, diferente, e que há uns 2, 3 anos já venho falando um pouquinho. Então, eu sou o professor Lúcio Marques, eu tenho licenciatura plena em Educação Física, eu tenho mestrado em Educação Física e tenho doutorado em Biotecnologia e algumas especializações em Fisiologia do Exercício, Gestão de Saúde Pública, Treinamento Esportivo, Educação Física Escolar. E nessa minha trajetória, principalmente desde 2003, digamos assim, que eu entrei na Educação Física, que é quando realmente eu entrei na graduação, e depois a gente veio seguindo e trilhando alguns caminhos, desde finalizar a graduação até o doutorado, aprovações de concursos públicos, além de empreendimentos, enfim, outras atividades. E o que a gente sempre via muitas vezes, e provavelmente é o que acontece muito ainda hoje em dia, na graduação em Educação Física, há muito a questão do saber técnico, ou seja, você tem que entender muito de biomecânica, entender muito de cinesiologia, entender anatomia, entender dos princípios lá do treinamento esportivo, e lógico, isso está dentro de uma matriz curricular obrigatória, muitas vezes, ou vem do médico ou da própria instituição, mas sabemos que temos que seguir essas ditas disciplinas obrigatórias e algumas optativas, mas o que é que nós vimos muitas vezes? Preparava você, muitas vezes, para ser um profissional tecnicamente bom, mas às vezes como lidar com as pessoas, fazer gestão financeira, gestão de pessoas, gestão de, enfim. E hoje em dia, gestão de redes sociais. Então, tem uns 2 ou 3 anos que eu venho tocando nessa tecla, que você tem que ser bom tecnicamente, sim, mas isso é um princípio básico de sua formação. Tem outras competências e habilidades que você tem que adquirir. Aí você pode adquirir uma especialização, uma pós-graduação em estrito sensu, fazendo curso, ou seja, sempre se capacitando. Mandar um abraço para o professor Wendel aí, ó. Próxima semana ou na outra, fazer uma super live aí com meu amigo. E a gente via muitas vezes o profissional, como hoje sai, já dei aula em instituições diversas, e a gente vê que o profissional sai um pouquinho cru. Se formei agora, o que eu vou fazer? Aí fica meio perdido. Aí nesse meio perdido ele começa a tirar para tudo que é lado. E às vezes as oportunidades, não é questão de sorte. Sorte acontece para quem está preparado para a oportunidade. Às vezes quando oportunidades passam, porque você não sabe aproveitar. E às vezes você quer pegar aquela oportunidade sem saber realmente como gerir. Eu dou um exemplo sempre meu. Uma vez eu fui convidado para ser, por mais que eu tenha experiência administrativa dentro de um hospital, muitos anos atrás, eu fui convidado a ser diretor do hospital. E naquela época eu não aceitei, porque eu entendia que era um cargo extremamente técnico e não somente indicado politicamente, como todos os cargos de confiança são. E depois aí, assim, eu fui fazer uma pós-gestão em saúde pública, só que depois não fui convidado para ser diretor de nada na hospitalar. Mas eu decidi que eu precisava me capacitar para poder, quando a oportunidade aparecesse, batesse a porta, eu estar ali preparado. Então, nesse sentido que a gente começa hoje, a nossa live de hoje, porque muitas vezes o profissional, ele sempre está pensando logo no sucesso, só que você entender que para chegar ali no sucesso, tem todo o início, uma trajetória que vai desde estágios, promoções, cursos específicos, uma promoção. Então, o sucesso não acontece assim da hora para outra. Já se forma hoje, sai do bacharelado, ele quer ser o melhor personal do mundo, quer entender todas as técnicas, todas as metodologias e quer ter uma cartela enorme de clientes personais. Se o cara terminar de licenciatura, ele está pensando logo que vai passar logo no concurso público, que vai trabalhar nas melhores escolas particulares e vai ganhar hora-aula de R$ 60, e a gente sabe muitas vezes que não é assim. Mas poderia ser um diferente se ele começasse a fazer um planejamento de carreira, ou seja, quando ele estivesse ali cursando, sei lá, terceiro, quarto semestre, quarto período, não sei como é que se chamam aí no Paraná, ele realmente ir trilhando o que é que ele realmente quer ser. Chegar um momento da vida que você vai realmente ter que seguir um caminho. O que é que eu sempre digo ao pessoal, principalmente o pessoal do bacharelado, que todo mundo, no primeiro período, já está botando personal atrás da camisa e querendo no personal. Além de todas as implicações legais que é o exercício legal da profissão, realmente ele não está preparado. Só que naquele contexto, ele não entende que além de estar, ele não está somente se prejudicando, está prejudicando toda uma categoria que há 22 anos, oficialmente, digamos assim,
vem batalhando, lutando por melhorias para toda a categoria, e há muitos anos atrás, um abraço para a professora Patrícia, há muitos anos atrás, vem se dedicando e lutando para que essas novas gerações, como a gente e outros que virão aí, tenham melhores condições, oportunidades, condições dignas de trabalho e questões salariais. Só que muitas vezes o cara ele almeja uma meta, só que essa meta ou ela pode ser atingível ou não. Só que nesse até chegar nessa meta, tem que entender que ele tem que planejar, ele tem que fazer, ele tem que repetir e tem que persistir até chegar na meta dele. Só que essas etapas, às vezes, muitas vezes as pessoas acabam pulando um pouquinho. Logicamente, professor Fábio, que hoje em dia a informação, digo, não é que o mundo, nós temos acesso ao mundo hoje em dia. Na verdade, o mundo está na palma da mão. Você hoje com um smartphone você consegue ter informações diversas de qualquer parte do mundo. Hoje mesmo eu estava com o meu filho hoje à tarde mexendo no aplicativo de TV, a gente estava vendo ao vivo uma câmera filmando a Torre Eiffel. Meu filho, você não quer ir para Paris? Aí, Paris aí dentro da nossa casa, nossa sala. Aí conseguiu ver o aeroporto do Galeão, algumas praias pelo Brasil, algumas coisas pelo mundo. Então, hoje em dia, você consegue viajar o mundo todo consegue ter acesso. Só que, hoje eu dei uma aula hoje à tarde, com meus alunos do segundo ano do colégio que eu dou aula, eu falei que não é confiar nem desconfiar, é apenas conferir. E, às vezes, essa conferência, às vezes, acaba batido por uma certa agonia, às vezes, de mostrar serviço. E o que acontece na educação física? Ele quer mostrar serviço de qualquer forma, sendo que ele não se prepara, ele não tem paciência, ele acaba pulando etapas. Eu vou dar um exemplo bem claro. Quando começou a pandemia, começou uma onda de lives, onde diversas pessoas, profissionais, blogueiros, quem não era, todo mundo dando exercício físico de graça. Como é um produto que você vem está dando de graça, nada contra quem fez, pelo amor de Deus. Eu entendo que tem a questão do marketing, divulgação do trabalho, para ser visto tem que ser lembrado, para ser comprado, lembrado, visto, comprado, uma relação meio assim. Mas o que você fez? Existiam já muitas pessoas que já vinham trabalhando com lives, trabalhando com marketing digital. Você fez o que é chamado, no termo de gestão, você aqueceu o mercado para essas pessoas que estavam bem mais preparadas, que tinham site, que tinham plataformas. Então, você começou a aquecer. Nas primeiras semanas da pandemia, eles estavam curiosos. Então, as pessoas aconteciam o quê? Iam lá, entravam, verificavam se gostar, mas acabam, tipo, uma degustação, acabavam olhando tudo. Mas quando chegavam na segunda, terceira semana, realmente elas iam para aqueles que passavam mais confiança. Geralmente aquelas pessoas que estavam mais preparadas, estruturadas, e já faziam muito tempo. Lógico, uma ou outra sessão conseguiu fazer um planejamento a curto prazo muito rápido e conseguiu entrar nesse mercado altamente competitivo. Mas realmente aqueceu para aquelas pessoas que já dominavam a ferramenta das redes sociais. Então, é o que acontece muitas vezes. Faltam critérios, faltam planejamentos dentro da educação física. Falta um pouquinho de gestão. Vou dar um exemplo bem claro. Semana passada, foi semana retrasada, acho que foi semana passada, saiu a publicação do estudo do pessoal da Unesp sobre a erisina. A gente que acompanha a erisina sabe que ela foi descoberta em 2012. É um hormônio que é produzido a partir do exercício físico, não é durante, é a partir do exercício físico, é o primeiro ponto diferencial. Esse hormônio, ele atua na transformação da gordura marrom para bege, para clara, depende da terminologia como se quer dar, um processo chamado metabobrowning. E o que é que acontece? Esse hormônio ele atua dentro de reservatórios de gordura. Aí o que aconteceu? No estudo do Unesp, foi falado em cultura de células, que a irisina ela pode atuar dentro de alguns reservatórios e com isso pode já que o vírus, supõe-se que o vírus da Covid se instala nesses repositórios, reservatórios de gordura, e por isso muitas mortes estão associadas do Covid a pessoas que estão obesas, acima do peso. Aí o que foi que alguém associou? O exercício físico produz irisina. Então, o exercício físico é bom, vai produzir irisina e vai combater o Covid. Quem teve curiosidade de pegar o artigo, você vai ver que em nenhum momento fala sobre exercício físico o artigo. E todo mundo começou a divulgar. Lógico, saiu na mídia, a indústria do fitness, como diz o professor Valdir Soares, no Brasil, movimenta bilhões de todo mundo e tudo que é relacionado ao fitness, exercício físico, vende. Então, alguém der sacada, o exercício físico produz irisina, tal, e saiu um estudo falando sobre a irisina no combate à Covid.
Pronto, alguém associou e saiu todas as reportagens, TV e muitos profissionais compartilhando a informação, se ao menos tem curiosidade de saber se realmente, pelo menos no abstrato, naquele resuminho lá do artigo, se falava alguma coisa sobre isso. Eu li, reli o artigo e não fala nada sobre isso. Não tem nada, na verdade, falando sobre exercício físico. Foi uma associação feita. Associação pode ser que sim, pode ser que não. Então, eu acho que devemos esperar mais estudos. Esse estudo está ainda pré-print, ainda não foi publicado. Devemos esperar ainda um pouco mais estudo para estar divulgando algumas coisas. Mas pessoas agoniadas começam a divulgar. Então, falta um pouco de gestão, planejamento. Como eu falei, hoje em dia, às vezes, o tempo, 24 horas, fica muito pouco para tantas atividades que nós temos que fazer. Há uns 2 ou 3 anos atrás, eu me falando que o profissional de educação física ele tem que ter várias competências e habilidades, além da competência técnica que é obrigatória dele e necessária. Só que ele não entende que tem que trabalhar também uma gestão financeira, uma gestão de redes sociais. Por exemplo, não adianta o cara cobrar, tipo, vou lá, um exemplo, R$ 50 hora aula, se ele vai atender o cliente dele a 50 quilômetros da casa dele, 50 para 50 para voltar são 100 quilômetros. Você vai gastar de combustível. Você não vai gastar 1 hora, você vai gastar pelo menos 2 horas, 2 horas e meia no tempo de deslocamento, atendimento. E às vezes o cara não entende. Ele olha só o montante, o valor bruto, e ele esquece que tem um valor líquido no final, que ele vai tirar tudo o que ele fala. Muitos profissionais hoje em dia também, eles não se preocupam no futuro em pagar uma previdência privada, em economizar, fazer algum tipo de investimento. E às vezes, quando vem a necessidade, o aperto, como foi esse período de pandemia, ele fica agoniado ali, fazendo qualquer coisa. Não estou julgando as pessoas que... Opa, falando só aqui. Não estou julgando as pessoas que têm suas obrigações, têm boleto, têm família. Cada um sabe. Estou apenas falando que você tem que ter gestão na sua carreira. Você tem que se planejar para 6 meses, 1 ano, enfim. Logicamente, ninguém sabia que ia acontecer uma pandemia como aconteceu. E dentro desse contexto, todos nós temos algumas necessidades básicas, que seriam necessidades fisiológicas, se nós fôssemos colocar numa pirâmide lá, necessidades de segurança fisiológica, segurança sociais, necessidade de autoestima, necessidade de autorrealização. Só que às vezes a pessoa sai da necessidade fisiológica e ela já pula logo para a necessidade de autorrealização. E pulando essas etapas, ela esquece que tem todo um planejamento, todo um degrau para poder chegar até dali. Eu sempre digo também assim, professor Fábio, que então, Oi, aí o Fábio. alô, Opa, pode voltou? seguir. Pronto, o Tô professor te, Fábio está me tô te escutando? ouvindo. Ah, joia. Então, só que às vezes, perfeito. Às vezes o que acontece também na relacionado à carreira, tem vários valores, né, o que envolve a carreira. Tem a parte da visão, a parte de metas, a parte de investimento em educação, valores, habilidades e interesses. Então, dentro de um planejamento de carreira, envolve todos esses valores aí. Às vezes o cara pensa que é só um aspecto, seria talvez só a educação, quer fazer um cursinho de final de semana, de cross alguma coisa da vida, ele é segundo, terceiro semestre, então ele é formado e daqui a pouco, na segunda-feira, ele já está dizendo que é coach e já está aplicando diversos treinamentos de alta intensidade. E sem entender o que é um WOD, Workout of Day. E ele vai ali, aplica de qualquer forma, de qualquer jeito. Você saber que ali tem um outro indivíduo ali com necessidades, objetivos e metas que você realmente tem que ter um compromisso ético responsável para aquele indivíduo que você vai estar atendendo. Muitas vezes, esse programa de treinamento, ele tem que entender que existe todo um aparato de disciplinas curriculares obrigatórias que ele tem que entender. E às vezes ele não está ainda preparado para poder estar atuando em determinadas áreas. Então isso é o quê? Uma gestão de carreira mal feita. Por quê? Ele pensa que fazer um curso de 100, 200 reais, de cross genérico alguma coisa, daquela marca famosa americana que não pode mexer com o domínio de ninguém, onde que um curso lá da marca registrada é $3.000, o Level 1, aqui o cara faz um curso de 100 reais, 200 reais no final de semana e acha que é a mesma coisa que fazer um curso. Ah, estou fazendo barato, às vezes o barato sai caro.
aí não consegue se colocar no mercado de trabalho, às vezes as coisas dão errado, ele começa a criticar a profissão, dizer que a profissão não ganha dinheiro, que não presta, que não sei o quê, e uma série de fatores. E uma coisa para se pensar, que ele não pensa, mesmo na graduação depois de formado, como eu serei um profissional no futuro? Na verdade, o futuro a Deus pertence, nem nós sabemos o que é que vai acontecer. A gente sempre pensa no imediatismo. Além da cultura brasileira, do imediato, né, do jeitinho brasileiro ter que ser agora, ele não se planeja futuramente para algumas coisas que podem precisar, na verdade. Há 3 anos atrás, quando eu fiz o primeiro curso de gestão de carreira de personal trainer do Brasil, você bota lá no Google, curso de gestão de carreira para personal trainer, você vai ver, o primeiro curso no Brasil foi eu que organizei aqui em Aracaju. O pessoal disse que era maluco. E já serviu de personal trainer fazer gestão, porque eu levei um economista formado em administração que tinha 30 anos de experiência na Caixa Econômica para falar sobre gestão financeira. Eu levei também um rapaz que foi consultor de muitos anos do Sebrae para falar sobre a experiência dele, como fazer gestão de negócio, enfim. Levei vários profissionais de várias áreas para fazer um congresso multidisciplinar. O pessoal só quis se interessar na parte técnica, que foi a parte do curso de treinamento funcional, mesmo assim com base científica, não foi um curso assim aleatório. Ah, você é maluco. Eu falava, levei também uma profissional para falar sobre gestão de redes. Levei uma fonoaudióloga para falar sobre em questão de você fazer tratamento da voz. Nós passamos, às vezes, o dia todo utilizando um instrumento de trabalho que também é a voz. Você não esquece que futuramente você pode ter problemas relacionados a isso, por não se preparar, fazer um aquecimento vocal, etc. Então, eu já pensava um pouquinho adiante. Pessoal, você é maluco, não sei o que, blá, blá, blá. E principalmente eu foquei muito na questão de você ter uma rede social sólida, você saber fazer um post decente, você saber, antes de escrever, você realmente se consultar se a ortografia está certa. A pessoa dizia que eu era maluco, que eu era visionário, que eu era blogueirinho, enfim. Veio a pandemia, aconteceu o quê? Todo mundo teve que aprender uma coisa de uma para outra, sendo que podia ter se preparado há muito tempo atrás. Aí eu volto a frisar, o que essas pessoas fizeram? Aqueceram o mercado para aquela pessoa que já estava preparada há muito tempo. Então, realmente, tem que ter um pouquinho de cuidado com essas questões que envolvem. Além de você pensar que profissional você vai ser futuramente e qual o futuro da saúde pós-pandemia. Então, a gente não sabe. O que é que a gente tem consciência? Que nossos avós já falavam, os professores já falavam, muita gente já falava sobre a questão de hábitos de vida saudáveis, estilo de vida saudável. Vai comer, lava as mãos, não sei o que, escova os dentes, toma banho. A parte de higienização normal, a asepsia, todo mundo falava que é muito importante. Parece que agora as pessoas estão começando a incorporar de verdade. E, além disso, a prática regular de exercício físico para combater os diversos males associados ao sedentarismo. Então, parece que possa ser uma lição que as pessoas vão estar incorporando no seu dia a dia, mas não temos como prever se realmente vai ser desta forma ou não. Outra coisa importante, professor Fábio, e o mercado de trabalho pós-pandemia, futuramente, como é que vai ser? Ninguém sabe, cara. Eu falei uma vez que ia voltar o personal 1 para 1. O pessoal quer personal 1 para 1. Personal atendendo individualmente, porque virou uma moda de atendimento em grupos, atendimento não sei o quê, e parece, por conta dos cuidados da pandemia, parece que há uma tendência das pessoas quererem realmente voltar a ser personal 1 para 1. Mas assim a gente realmente não sabe. Tem um comentário aqui, professor, realmente é uma realidade de muitos recém-formados. Estou no último período de educação física, licenciatura, e vejo muitos relatos assustadores dos já formados. Então, às vezes, é realmente muito complicado. Foi a Mai E acontece muitas vezes também, Fábio, que além disso, nós temos que pensar, e como será o futuro do praticante exercício físico? A gente não sabe, porque as pessoas tinham dois tipos de pessoas na pandemia, quando começou a pandemia. Tinha as pessoas que praticavam já exercício físico e tinham aquelas que não praticavam. Bom, o público é esse. O ponto de corte é aqui no meio. Aquelas que já praticavam, continuaram praticando de alguma forma. Isso, lógico, de uma forma mais geral. E aquelas que não praticaram, ou continuaram a não praticar, ou de uma para outra começaram a tentar fazer tudo, porque sabe que a inatividade física vai matar. Pronto, descobri de alguma forma isso daí. Só que aconteceu o quê? Que foi criado as aulas remotas, as aulas online, EAD, enfim. Quando retornar esse novo normal, como as pessoas falam, como é que vai ser a prática do exercício físico? Vai ser o ar livre? Vai ser como está retornando, principalmente aqui em Aracaju?
em ambientes fechados, como as academias, porém, horário pré-determinado, com todas as medidas de segurança. Então, ainda está muito algo incipiente, muito inicial. O pessoal fala em modelo híbrido, uma parte online, uma parte presencial, a gente não sabe ainda. A gente não sabe como o consumidor, que já vinha mudando há muito tempo, a gente não sabe como o consumidor, o cliente, vai se comportar nesse sentido. Então, realmente, está no momento que você não é prever, você antever as possibilidades futuras e realmente você fazer um planejamento e ter todas as ferramentas. Você vai investir no online, tá? O que é que você está fazendo? De gestão disso daí. Você já tem uma rede social sólida, você tem um administrador de rede social, você tem um web designer, você utiliza algum aplicativo, como esses famosos aí, .com grátis. Então, depende de uma série de coisas. Além disso, professor Fábio, e como você pensar como vai ser o futuro, você realmente não sabe, tem uma questão muito importante, que é, mas para onde eu seguir nesse momento de retomada da economia da forma geral e como também nesse momento pós-pandemia? Eu vou investir em quê? Em concurso? A gente sabe que cada vez mais esse concurso está mais escasso. Vou investir no negócio próprio, vou empreender, tá? Você vai empreender, mas em quê? Você saber se vai ter cliente ou não, voltando essa questão ainda muito das aglomerações, questão presencial. Tá bom, eu não quero arriscar, eu vou criar uma sociedade aí com alguém, investir em algum produto. Tá, você vai investir em um produto físico ou digital. Beleza, eu vou fazer campo aperfeiçoamento, tá, mas eu vou investir em quê? Como é que vai ser o futuro? Em que área eu vou investir? Tá bom. Vou fazer uma pós-graduação, uma lato sensu ou estrito sensu, tá, mas eu vou fazer o quê se eu não sei o que é que eu vou fazer, não sei o que o futuro está me esperando. Eu quero empreender de alguma forma, tudo bem, você vai ser MEI, vai ser limitada, você vai abrir, vai constituir pessoa jurídica de que forma. Então, tem uma série de questões que às vezes você tem que pensar. Eu vou abrir, sei lá, um consultório, como eu vejo alguns abrindo hoje em dia, de avaliação física. Eu vou ser autônomo, eu vou sonegar imposto, eu não sei. Não tem como saber. Quem vai fazer esse planejamento é você mesmo. Então, essas questões aí, existem várias possibilidades. Eu sempre digo, não é você fazer ajuste contábil com algumas situações. Vou trabalhar em startup, escritório virtual, vou trabalhar com espaços compartilhados, vou através de uma economia criativa, vou buscar parceiros, enfim, existem várias possibilidades. E sempre se falar muito sobre a questão do profissional atual e o profissional do futuro, o que é que nós podemos falar? O que é que realmente ele precisa gerir? O que é que ele precisa ter de competências fundamentais? Primeiro, ele tem que ter uma alta flexibilidade a nível cognitivo, ele tem que ter boa tomada de decisão, além disso, ele tem que ter uma alta capacidade de resolução de problemas, principalmente complexos, ele tem que ter um alto pensamento crítico, tem que ter criatividade, que isso a gente sempre escutou, ele tem que fazer uma boa gestão de pessoas, ele tem que ter inteligência emocional, inteligência social, ter uma boa capacidade de orientar os seus serviços, tem que ter uma boa coordenação entre as pessoas e tem que ter uma alta habilidade de negociação. O que a gente mais escuta são profissionais que não sabem, o famoso, vender seu peixe, não sabem precificar o quanto você irá cobrar. Logicamente, temos que entender que não é profissional ser tipo um robô, que vai conseguir fazer milhões de coisas ao mesmo tempo. A gente não está falando nada disso. O que nós estamos falando é que ele tem que ver essas várias possibilidades que ele tem disponíveis, ele realmente se organizar. Saber como ele fazer esse planejamento, de que forma ele vai organizar a vida financeira, de que forma ele vai organizar a sua gestão de tempo, que também, às vezes, algo que eu digo que é fundamental. Antes de pensar em qualquer tipo de gestão, a gestão de tempo é uma que devem realmente ver primeiro. Porque não adianta você fazer 1000 planejamentos, abarcar várias atribuições, sendo que você não vai conseguir gerir dentro de um tempo disponível nas suas 24 horas, ou dentro da sua semana, ou dentro do seu mês. Então, eu mesmo só trabalho com prazo. Tanto que eu mandei um dia desse um lado do professor Fábio, cobrando ele, porque realmente eu só trabalho com prazo. Eu funciono melhor com prazo. Se não tiver prazo, realmente eu não funciono. É uma coisa que aconteceu comigo e melhorou muito. E uma coisa que eu sempre digo também é que a evolução da tecnologia também pode nos ajudar, como também pode também de alguma forma estar atrapalhando. É o que eu sempre digo. Tem um professor lá da Universidade Federal de Sergipe, pronto, o professor Jerônimo, eu sempre converso com ele sobre a questão, às vezes, da apelação dos profissionais de educação física na rede social. Esse ano, lá, a gente, no congresso da FIEP, eu tive a oportunidade de entrar lá na reunião do CONFEF, dos conselheiros federais,
os presidentes, e conversando informalmente com alguns, eu soltei. Cara, código de ética tem quantos anos? O mundo mudou. Hoje que está em vigor as redes sociais. Quando realmente o conselho vai olhar com outros olhos a questão da código de ética nas redes sociais. Não estou falando daquele que está e não é formado, estou falando desse legal, o cara vê, tira um print, vai lá em loco, pega. Não, estou falando a questão realmente da conduta. A gente vê que em outras profissões, outros conselhos um pouco mais antigos organizados, a gente sabe que não, você não pode precificar, botar preço, você não pode, tipo, aparecer, vamos dizer assim, com pouca roupa, porque o código de ética de algumas profissões não permite. O que a gente mais vê? Se é o cara sem camisa, mostrando os bíceps. Se é a menina de biquíni, de costas, e botando foto ali. Aí, isso é antiético, é amoral, eu não sei. Mas, enfim, eu acho que realmente o conselho deveria rever algumas coisas do código de ética, rever alguns conceitos realmente, porque isso realmente não vai condizer o que é a nossa profissão. Além disso, professor Fábio, algumas coisas que eu sempre falo são o seguinte: às vezes a gente pensa muito, onde estão as famosas brincadeiras de crianças? O pular, brincar na rua, a gente sabe que isso não vai voltar. Então, às vezes, a gente fica pensando muito nesse sentido. Então, a questão do saudosismo, a gente tem que esquecer um pouquinho, a gente tem que pensar no presente e no futuro. Por que eu estou falando isso? Porque, às vezes, os profissionais eles ficam muito presos ao mercado, perdão, ao passado, como funcionava de uma forma, eles querem tentar novamente, ver se conseguem que aconteça novamente, sabe que às vezes não acontecia. Sabia que antigamente, para emagrecer, era 3 de 20, 2 horas na esteira. Para ganhar massa, para hipertrofia, era 3 de 8, 3 de 10, 4 de 12. A gente sabe muito bem que os estudos comprovaram ao longo dos anos e não é assim que funciona. Então, tem uma série de coisas que funcionam fazendo no passado e que não fazendo, porque ele esquece de fazer um planejamento, esquece de pensar realmente na sua carreira. Outra coisa também importante para a gente pensar é que o que acontece? Alguns benefícios da prática da atividade física, como bom funcionamento dos órgãos, funcionamento do coração, vai diminuir a ansiedade, bom funcionamento do intestino, o estresse, depressão e tantos outros, isso daí é quase senso comum. Então, não precisa de fazer uma citação específica de algum autor, de algum periódico, de alguém, porque quase todas as pessoas, sejam profissionais, sabem dessas informações. E nós continuamos ainda reproduzindo isso do passado. A gente continua vendo ainda, eu estava frequentando a academia antes, aí continua ainda vendo o professor gritando no pé do ouvido do aluno: vai, você consegue, tá na luta, você consegue, força, foco e fé, vamos, gente. Então o mundo mudou. Isso aí parece que tá na selva, década de 80. Então, eu falei isso uma vez no curso, o aluno: professor, o senhor tá viajando. Mas viajando o quê? Você que nunca entrou na academia. Você tá na academia, estou fazendo estágio. Tem quanto tempo? Um mês. Meu filho, você vai ver, não se preocupe não. Quando você tem um mês, eu tenho mais de 15 anos dentro da academia. Então, não se preocupe não, que você vai ver essas coisinhas aí. E você quer, sem contar ainda que às vezes falta de planejamento, isso eu já vi, ninguém me falou não. Eu já vi cara lá, personal dando com o seu cliente, ele sai para beber água, o cara vai lá: você está fazendo exercício errado, seu professor é ruim. Eu já vi isso dentro da academia. Eu já vi o cara passar e dar um cartãozinho para o cliente do outro, enfim. Então, alguns conceitos como diminuir tempo de tela, cada vez mais se movimentado, alongamento, 3 a 5 vezes por semana, atividades recreacionais, de força, passear com o cachorro, descer um ponto antes, do ônibus, lavar o carro, jardim. Então, essas questões todas, professor Fábio, é algo muito bem batido. E qual a diferença realmente que você tem que fazer na sua carreira? Você continuar repetindo o que todo mundo fala ou realmente você dá um direcionamento? Logicamente, tem que pensar que todo mundo começou do começo, ou seja, inicialmente às vezes não teve apoio, não tinha dinheiro, não tinha ninguém para investir, não tinha as oportunidades e às vezes não tinha nenhum suporte. Aí é que entra a sua capacidade em gestão de carreira e fazer um planejamento estratégico, como definindo claramente quais são os seus objetivos, suas metas, ser dentro desse contexto de planejamento estratégico, você fazer a elaboração de um planejamento pessoal. Além disso, do desenvolvimento técnico que você precisa, você tem que começar a desenvolver outras habilidades e competências para poder realmente você desenvolver o seu trabalho. Além disso, você fez tudo esse planejamento estratégico, depois você nichar um público-alvo. Não adianta você querer dizer que é especialista em idosos, em crianças, em grávidas,
Em casais, gente, você não vai conseguir fazer nada. Ou você é bom em alguma coisa, ou você não é bom em nada. Você tem um alto poder de habilidade de negociação. Isso é realmente importante, como eu já falei antes, professor Fábio. As pessoas às vezes não sabem negociar. E negociar como? Pelo preço, sempre baixando o preço. Tem que ter confiança e determinação do que você faz. Então é algo que é sempre importante. E às vezes também você buscar para um novo mercado. A gente tem que sempre estar reinventando nesse sentido. Um esquema básico, um planejamento estratégico, é você ter capacidade de assumir o seu negócio, ter a visão do mercado que você quer atuar, como eu falei, dizer não, às vezes, aos padrões pré-estabelecidos da sociedade ou da profissão, você saber como dosar o sucesso e como vai ter o retorno financeiro, você ter um propósito de atuação, buscar uma diferenciação no mercado e sempre procurar fazer uma boa gestão de pessoas e de equipes. Às vezes, isso realmente é o que está faltando. Vou dar um exemplo bem claro. Eu trabalhei há uns anos, atrás, eu trabalhei com personal até final de 2017. A partir de 2018 eu decidi que não queria mais personal, porque não adiantava eu cobrar X valor a aula e colega que se formou comigo cobrar 3 vezes menos e eu estar disputando a tapa por valor. Então, realmente, fiz um planejamento estratégico, decidi realmente seguir outros caminhos na vida e não me arrependo. E o que aconteceu? Naquele período eu tinha alguns alunos personagens, alguns clientes, alguns clientes, que tinha uma garota e quem pagava era a mãe. E cheguei um dia, ela fazer o leg press e ela queria fazer de ladinho. Eu disse, não, mas tem necessidade, faz assim, normal, tal. Não, mas eu quero fazer assim, eu fui explicar. É aquela baboseta da biomecânica, não sei o quê, blá, 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 blá. Aí que quer dar aula, pensando que tá na graduação, um leigo. Minha filha, faça assim, é assim, pronto. E eu quis dar aula de biomecânica, enfim. Ela disse, porque minha amiga faz com o personal dela. Eu disse, não, tudo bem, sua amiga faz, mas comigo é assim e tal. E ela, não, porque eu vejo no YouTube não sei quem. Lá, não lembro como o nome da artista que fazia. Eu disse, ó, vamos fazer assim, eu te atendo 3 vezes por semana. Nas 3 vezes você vai fazer o exercício e dentro do meu planejamento. As 2 vezes que você vem sozinha, você faz do jeito que você quiser. Quer plantar bananeira, o que você quiser você pode fazer aí, não tem nada a ver com isso. E assim, foi num nível tão grande que eu peguei e cheguei pra mãe dela, fui e cancelei, pedi pra cancelar o contrato, porque eu tava sem paciência com ela. Porque sempre queria fazer um exercício mirabolante. E já a outra cliente que eu tinha, que veio de um personal, não tava mais com ele por causa da distância, enfim, aí acabou me contratando. Ela disse que fazia 16 exercícios para membro inferior, para a região do quadríceps. Isso é mesmo, eu não lembro de 5 no momento, quanto mais 16. E ela disse que ela queria passar, disse que tinha que passar 2 horas na academia. Isso não tem problema, você vai pagar as 2 horas. Não, porque quando o pessoal não pagava uma, passava 2, não tem problema. Comigo você vai passar uma, vai pagar uma. Ou melhor, vai ter gente que vai fazer de 20 a 30 minutos, porque é assim que funciona. E assim, eu comecei a perder um pouquinho de paciência com algumas situações e eu fui mando um abraço para uma amiga aí, James, o professor Rodrigo está entrando aí. Então, chega algumas situações. Então, voltando à questão do planejamento. Semana passada, espero que não esteja aqui meu vizinho, eu estava sentado uma sexta-feira à tarde, aí um apartamento, eu peguei e abri a janela, estava brincando com minha filha. E isso aí chegou o vizinho. Aí depois me chamou meu filho, eu disse, tem uma reflexão aqui. Aí pegou e disse meu filho bem assim, você deve agradecer a Papai do Céu todo dia, você ter um pai e uma mãe que cuida de vocês. Pô, que legal, que lindo. Ele, não, porque eu não tive pai, meu pai morreu, tal, e minha mãe, ela trabalhava o dia todo, ficava sozinho em casa com minha irmã mais velha, e você tem tudo. Pô, que reflexão bonita, eu quase me emocionei. Aí foi quando ele fez aquela famosa cagada, né? Meu sonho é um dia terminar um mestrado, doutorado, ser servidor público, para ficar uma sexta-feira à tarde assistindo Netflix de boa em casa, em vez de trabalhar. Eu olhei assim para a cara dele, cara, eu disse, pô, tem quantos anos? Ele, 35. Não tem problema não, cara. Você tem até os 50 anos para fazer seu mestrado, seu doutorado e ficar assistindo Netflix de tarde em casa. É só você correr atrás. Às vezes a pessoa só pensa em você lá em cima, mas ninguém vê todo o caminho, todo o percurso que você percorreu até chegar. É muito fácil às vezes. Então a grama do vizinho sempre é mais verde do que do outro. Então, professor Fábio, para finalizar, agradeço mais uma vez o convite. Eu acho que a mensagem foi dita. Alguns momentos eu toquei o dedo na ferida, mas é necessário. Eu acho que a gente tem que pensar que a profissão não é minha, não é sua, é de todos nós. Como os colegas anteriormente falaram, a educação física hoje em dia é uma ciência. E temos responsabilidades com isso daí, principalmente para as novas gerações
e para as pessoas que realmente vão praticar o exercício físico de forma orientada e merecem realmente o exercício merecem realmente um serviço de qualidade e prestado de forma adequada, com respeito e Legal, compromisso. bacana. Isso aí, professor. Uma temática muito instrutiva, né? Quando a gente pensa nessa questão da condução da nossa carreira profissional, das etapas que não devem ser queimadas, né? Cada etapa ela é proposital, né? Para o nosso aprendizado, para o nosso ciclo de vida, né? Às vezes a gente está muito jovem para querer já estar num determinado estágio, tem muita coisa para acontecer, muita água para passar ainda, né? E uma pergunta que me veio aqui, né, dos nossos colegas pelo WhatsApp, você tocou no assunto do empreendedorismo, né? Eu sou um empreendedor, eu gosto de empreender, né? Às vezes é invenção de moda, mas às vezes de uma invenção de moda acaba virando uma coisa séria, uma coisa que realmente venha a ter lucros, né? E aí, o empreender não é uma forma de gestão de carreira? Sim, sem sombra de dúvidas. Eu vou dar um exemplo recente que aconteceu comigo. Agora, nos meses de estamos em setembro. Setembro, outubro, sai o edital do mestrado em Educação Física daqui da Universidade Federal do Sergipe. Aí todo ano, às vezes, alguns amigos, às vezes conhecidos, me ligam perguntando como é o processo de seleção. Aí às vezes eu passo 1 a 2 horas do meu tempo falando aquilo para uma pessoa. E já aconteceu alguns casos da pessoa entrar no programa, eu ajudar com a estatística, ajudar com artigo, meu nome não entrar. Já aconteceu de eu dar reagente de R$ 150 e meu nome não entrar. E a pessoa terminar me dando rasteira. Então, chegou um momento que, 2 semanas atrás, uma pessoa que se achava melhor do que eu, aliás, acho que ele se acha ainda, porque é técnico na seleção de alguma coisa, e me ligou e queria saber. Eu passei 2 horas da boa vontade. Quem está apaixonado por educação física quer ver crescer e Uhum. quer ajudar os outros. E depois minha esposa disse bem assim: Lúcio, você é muito besta, cara. 5, 6 anos de sua vida você dedicado dentro da universidade e você passa 2 horas do seu tempo dentro com sua família, fazendo suas atribuições, falando com uma pessoa que provavelmente você não conhece, porque eu vi o teu da conversa e eu sei que você não conhece o cara. Estava perguntando muita coisa sobre ele, comecei a ver, realmente é. Sem contar, às vezes, que entre alunos, ex-alunos, como é esse TCC? Você vai, ajuda, faz revisão e daí daqui a pouco nada. Aí, uma forma de começar a barrar um pouquinho essas questões, eu fui lançar uma consultoria acadêmica. Só quer, eu vou ajudar, mas você vai ter que pagar. Então, empreendedorismo. Eu fiz uma gestão de carreira. Então, eu comecei a tentar gerir meu tempo. Tudo bem, eu vou disponibilizar meu tempo 1 ou 2 horas para ajudar uma pessoa na forma de consultoria, mas a pessoa vai ter que pagar, cara. Porque todo mundo cobra, porque eu não vou cobrar. Eu sempre digo que se você vai conversar com um advogado, isso da família, amigo, você tá com ele, do lado dele, dizendo assim, ó, cara, eu tô com uma dúvida nessa aqui, como é que eu posso recorrer? Ele vai dizer assim, vai te dar um cartão, ó, amanhã vai no meu escritório, liga pra minha secretária de uma pra gente conversar. Você tem um projeto, tá conversando com um arquiteto que é sua parente. A arquiteta diz bem assim, legal, leva o projeto lá no escritório que eu vou analisar. Aí você está conversando com um engenheiro, você construiu uma casa, você está com alguma dúvida no projeto, vá lá no escritório, vá na minha obra que eu vou te ajudar. É o que a gente mais vê, professores de educação física numa mesa de bar, discutindo sobre o nosso produto que nós fazemos e querendo ser um melhor que o outro. Então, ou a gente muda esse conceito, essa perspectiva ruim, ou realmente cada vez mais vai ficar mais complicado para todos Exatamente, né? nós. É a valorização do trabalho, né? Nada mais justo, né, de você querer mostrar ou querer apoiar aquela pessoa e a outra pessoa te dá um retorno, nesse caso, um retorno financeiro, né? Nada mais justo do que uma situação altamente profissional, né? Infelizmente é assim. Ninguém Sim, dá hoje em dia ninguém dá nada de graça. Quem é das outras profissões, né? Infelizmente são os nossos próprios colegas que acabam jogando o nome da educação física pela sarjeta, né? Nessas questões
de tratamento mais informal ou até mesmo na competitividade do menor valor da hora-aula só para fisgar aquele cliente lá que infelizmente vai estar correndo um sério risco nas mãos desse tipo de profissional. Eu quero agradecer aí a presença, a participação de todos, né? Todos os colegas aí que entraram nesse nosso bate-papo aqui, né? Uma live extremamente importante, né? Mudamos um pouquinho o foco das outras palestras, mas gestão de carreira, ela é o princípio, né, de realmente se ter uma excelência profissional, de ter aí, médio a longo prazo, o seu lugar ao sol. Professor, eu vou passar a palavra a você para as considerações finais e agradecimento, e daí depois você joga a bola aqui para mim, que eu faço o encerramento, e já convidando a galera para a próxima live das 21 horas com o professor Paulo Sérgio. Joia, tranquilo. Então, mais uma vez, agradecer a oportunidade, é uma honra, satisfação tá batendo um papo sobre questão de educação física, principalmente com os amigos. A gente fica triste um pouquinho, por exemplo, a gente viu que a audiência não foi o que a gente esperava, e viu alguns amigos entrando e saindo, porque às vezes não é um tema tão interessante de gestão de carreira. Mas talvez se fosse, técnicas básicas de musculação, programa de treinamento funcional, emagreça rápido em 2 dias, essas coisas aí milagrosas que todo mundo acha que sabe tudo. E então, se fosse uma coisa assim, então realmente a audiência estava maior. Mas como é algo que é um pouquinho mais teórico e que a pessoa tem que botar a cachola para pensar, e às vezes a pessoa acha que já sabe fazer, que está fazendo de qualquer jeito, enfim. É saber que tudo passa pelo conhecimento que você adquire, mas da parte de suas perspectivas de leitura, de estudos, de conhecimento, de como você vai conseguir aplicar essa teoria na sua prática. Não adianta pensar somente na prática, esquecendo a teoria. A gente sabe que caminha junto. Então, acho que minha mensagem final aqui na educação física eu sei que muitos são guerreiros, não falam nome abnegados que eu não gosto, mas acho que muitos são guerreiros. Muitos estão aí nesse dia primeiro, de alguma forma, trabalhando, divulgando como nós estamos aqui é uma forma de trabalho, de divulgação, os colegas, para a sociedade, para todos, na verdade. Fazemos aqui gratuitamente, é bom deixar bem claro que realmente nós gostamos, não teríamos obrigação nenhuma, não temos obrigação, mas temos compromisso, é totalmente diferente. E responsabilidade, então acho que é nosso papel, Fábio. Então, você está de parabéns, cara, pela SciStyle, pela sua iniciativa, é um cara empreendedor, aqui na torcida por você aí no seu novo pleito, no seu novo planejamento, no seu novo empreendedorismo. Só não muda o meu voto, não vai ter avião para ir para a região, mas se nós estava junto, e na expectativa que você consiga tudo e você, papo legislativo, realmente possa contribuir ainda mais com a educação física aí na região. Tamo junto, meu amigo. Precisar. Valeu. Obrigado. Da próxima vez eu vou avisar com antecedência para você mudar o domicílio. Pessoal, muito obrigado aí pela presença. Essa live, palestra vai ficar gravada aí no meu Instagram. E já convido para que daqui a pouquinho, daqui 15 minutinhos, a gente vem com a palestra final com o professor Paulo Sérgio, falando sobre a atuação do profissional de educação física frente à Covid, né? Esses desafios aí diante do SUS. Professor Lúcio, muito obrigado, até a próxima e sucesso pra gente. Aí é bonito. Desativa aí, bicho. Vamos ver aqui, cadê? Eu saí também bonitão. Opa! Os pontinhos aí. Os pontinhos, desativar comentários. Aí. Isso. Bom. Foi? Acho que eu salvei a foto. Tá bonito. Professor, um abraço. Até a próxima. Tchau, tchau. Um abraço. Tudo de bom.